Olá, sejam bem-vindos ao podcast da revista Tapiri, da Divisão do Desenvolvimento Profissional de Magistério da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, a SEMED. Hoje estamos aqui com a professora Luzilda Pimentel. Seja bem-vinda, professora Luzilda. A professora Luzilda, ela é formada em pedagogia, especialista em psicopedagogia e interdisciplinaridade, com ampla trajetória na formação de professores, foi gerente e diretora do Centro de Formação Permanente do Magistério entre os anos 2000 e 2004, contribuindo para o aprimoramento das práticas pedagógicas no ensino fundamental. Professora Luzilda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por eu ter sido convidada para esse podcast aqui e fico muito feliz em contribuir com vocês também. Perfeito. Muito obrigada, professora. Professora Luzilda, hoje eu te convido a voltar no tempo e falar um pouco sobre a trajetória do Centro de Formação, que naquela época era conhecido, né? Como que surgiu esse centro de formação na época que você era gerente? Bom, o centro de formação surgiu pela necessidade de se trabalhar os professores nas suas práticas educativas, né? Inicialmente, nós trabalhávamos na seção de currículos e programas e já tínhamos um início desse trabalho com os professores. E vimos a necessidade dessa expansão para melhorar cada vez mais a prática deles nas salas de aula e trazer um índice melhor do rendimento na educação municipal. Que interessante. Um fato que poucas pessoas conhecem, que o Centro de Formação ele não iniciou naquele lugar que nós conhecemos como DDPM, não é mesmo, professora Luzilda? Onde que ele começou? Na verdade, nós vivíamos trabalhando num prédio ali na Maceió, quando nós saímos da secretaria lá da Tapajós e viemos aí para esse prédio, porque o número de professores que já estavam engajados com o desenvolvimento das práticas não cabia numa sessão, numa sala. Então, fomos para esse prédio e ficamos lá, até que veio a transferência para cá, para o centro, aqui em frente à SEMED mesmo. Aqui, onde a gente conhece. É hoje a divisão, né? Exatamente. E antigamente era chamado de Centro de Formação Permanente, porque a gente trabalhava constantemente, não só com o ensino fundamental, mas com a educação infantil, educação especial, com a educação supletiva, indígena, ambiental. A gente tinha todo um envolvimento com a educação no município. Exatamente. E quem era o público que vocês atendiam na época? Eram os professores só daqui da cidade? Não. Nós atendíamos também os professores da zona rural, rodoviária e ribeirinha. Nós atendíamos todos eles, assim como também os professores indígenas, que já tinham um número bem pequeno, mas também já fazia parte dessa formação aqui no nosso centro, para desenvolver cada vez mais. E eles vinham para um centro de formação, vocês iam? Como que acontecia esse fluxo? Muitas vezes, o calendário, tinha-se um calendário que eles vinham aqui para as práticas, para ficar aqui, por exemplo, 2 dias, não vinham assim, nos seus horários, né? Matutino, sim, vespertino, noturno. A gente trabalhava também com o pessoal do noturno, e eles vinham. Outras vezes, nós íamos às escolas. Todo mundo era dividido e a gente ia para as escolas para fazer esse atendimento in loco, para poder a gente acompanhar esse desenvolvimento deles e saber das necessidades realmente que eles tinham, né? E o teor das formações eram sobre alfabetização ou envolvia outras temáticas na época com os professores? Bom, a alfabetização a gente trabalhava com a educação, com a educação infantil, né? Uhum. Já começava o processo na educação infantil e as primeiras séries do ensino fundamental, a gente também fazia
vamos dizer assim, um levantamento da primeira fase do ensino fundamental, daqueles que estavam precisando principalmente de leitura. Porque a escrita, eles desenhavam, mas a compreensão da leitura era mais difícil. Então, a gente já fazia esse levantamento para poder a gente trabalhar os professores que tinham necessidade na primeira série, na segunda, na terceira, na quarta. Aqueles da zona rural, por exemplo, que trabalhavam com classes multisseriadas, também a gente trabalhava isso, para poder saber como que eles estavam fazendo esse processo de alfabetização com os iniciantes e com os que já estavam lá até a quarta série, né? E você sentia que os professores gostavam dessas formações, eles gostavam de ir, né? Ou quando vocês iam nas escolas, né? O que eles relatavam? Se eu te disser que havia, assim... A gente nunca tem 100%. Havia uma resistência? Havia sempre uma resistência, principalmente quando era para sair da escola e vir para cá. Mas da zona rural, por exemplo, a coisa era muito diferente. Eles tanto aceitavam bem a gente ir, como eles virem para cá também. Eles aceitavam muito bem, elogiavam, gostavam, se sentiam muito bem. Traziam todas as necessidades deles, né? Às vezes era bimestral, traziam as necessidades deles e aí aqui a gente já, junto com eles, programava e trabalhava em cima 2, 3 dias, que era o tempo que eles ficavam aqui. E eles ficavam no alojamento no centro de formação? Logo no começo, o centro tinha essa finalidade. E a gente trazia eles para cá, porque eles não tinham, muitos deles se queixavam que não tinham onde ficar. Uhum. Então, essa era uma ideia do centro, fazer com que eles ficassem alojados aqui mesmo. E aí a gente já começava o trabalho com eles aí, atendendo todas as suas necessidades. Olha que maravilha. E uma dúvida, naquela época, já se falava sobre tecnologia na educação? Já tinha um grupo de pessoas, um núcleo que falava sobre essas tecnologias na educação? Sim, já tinha as tecnologias, e uma das preocupações da secretaria na época era formar todos os professores nessa área. E aí tinha um núcleo de educação tecnológica, o NTE, que trazia os professores também por um calendário e trabalhava essas tecnologias aí no Centro de Formação Tecnológica. Que maravilha. E, professora Luzilda, essa troca de conhecimento, os professores relatavam esse impacto que tinha na comunidade com as formações? Sim. Muitos deles, sim, principalmente nos bairros assim, mais periféricos, na zona rural, por exemplo, rodoviária, a gente percebia isso, né? E eles traziam isso como uma melhoria mesmo. Os próprios alunos, quando a gente trabalhava, que a gente ia lá e fazia pergunta e conversava com eles mesmos se achavam assim maravilhados, né? Principalmente com a tecnologia, porque teve época em que foi levado para lá para a escola, né? Os computadores, e aí eles tinham essa vontade de cada vez mais estar atualizado, né? Com tudo que eles viam pela televisão aí no tempo, e para eles também, dentro da escola, era muito bom. Eles relatavam muito bem isso. Deve ter ainda relatório. Sim. E vocês trabalhavam a questão da educação ambiental com os alunos? Sim. Esse trabalho foi feito e tinha uma parceria com vários órgãos, tanto do estado quanto do município, e até uma assessoria do Unicef. Nós tínhamos para trabalhar essa questão ambiental, que sempre foi assim, muito problemática, a questão da lixeira, né, da nossa lixeira, que era assim, a céu aberto, e tinha muita gente que vivia ali com criança, morando num cubículo e trabalhando ali naquele lixo. Uhum. E isso tudo depois foi mudado. Graças a Deus isso foi mudado e houve, hoje, o que está lá ainda é efeito daquela época do aterro, né? Para não ficar tão a céu aberto. Sim. Porque ninguém tem ideia do que era aquilo.
Meu Deus, a gente visitou aquilo muitas vezes. Era um impacto muito, muito grande. E a gente percebe que a educação, ela tramita, né, não somente na esfera ali do centro de formação, mas nas escolas e na comunidade, né, para além da educação ambiental, seja educação com tecnologia. Então, aquele trabalho que vocês fizeram lá atrás, né, perpetua até hoje. Quem passou, né, por esse centro de formação, não somente professores, né, alguns alunos também que passaram por lá. E um fato interessante é que, para além da formação continuada de professores, que era o que vocês mais trabalhavam na época, também teve uma época que vocês trabalharam a questão da formação inicial, na questão dos cursos de graduação. Conta um pouquinho mais pra gente. Sim. Nessa época também, não é? Houve, assim, a preocupação da secretaria em atualizar os professores, aqueles que tinham, por exemplo, licenciatura curta naquela época, né? Sim. Aí foram trabalhados em convênio com a UFAM, todos eles tiraram licenciatura plena, quem tinha, em todas as áreas. E os professores, por exemplo, das séries iniciais, fizeram pedagogia. Foram turmas e turmas e turmas de professores naquela época que trabalharam e que realizaram aquele sonho que muitas vezes eles não tinham conseguido tirar uma faculdade, né? Ter uma faculdade. E, na época, isso foi proporcionado pela secretaria para os professores, de modo geral. Olha que maravilha, né? Até hoje, a DDPM ela continua com essas parcerias, né, com o FAM, com a UEA, para trazer essa questão da formação continuada, com algumas especializações, né? Então, é um trabalho que você... né, naquela época, né, com o desígnio das secretarias, que começou a plantar naquela época e que floresce até hoje, né? E os frutos, né, que ainda permanecem, né, do centro de formação, né? E você gostava de trabalhar nesse centro? Você se via realmente, né, naquela parte ali da gerência, né? Como que você se sentia naquela época fazendo acontecer de fato a educação aqui no nosso município de Manaus? Olha, para te falar a verdade, como gerente, né, no topo lá do trabalho, isso assim não me dava muito impacto não, mas a mão de obra, junto com todos os nossos colegas que trabalhavam naquela época, a gente tinha assim uma equipe boa que comungava do mesmo ideal, então todo mundo ia para campo, todo mundo ia sentir a necessidade que havia, por exemplo, na Zona Leste, lá na Zona Rural, rodoviária, dentro daquele ramais que você tinha que passar um dia inteiro lá para descer os ramais, muitas vezes o carro pregava, tu tinha que ir a pé. Mas, assim, havia uma comunhão. E isso fazia com que a gente, vendo aquela necessidade, tivesse o desejo de fazer mais, sabe? De trazer mais para eles, para que eles pudessem trazer essa qualidade que a gente tanto sonha na educação. Esse era um sonho nosso também naquela época. Realmente a luta não para. A luta não para. Né? Então, assim, a gente vê a evolução, né, de como iniciou o centro de formação, como que ele continua até hoje, né? Por mais que tenham as lutas, mas também tem as conquistas, né? E daquilo que ainda permanece. Eu fico muito feliz, assim, de ver, por exemplo, na zona rural rodoviária e na Ribeirinha, até onde eu sei, a reforma das escolas. Porque quando a gente iniciou, eram casinhas, né? Casinhas de madeira e tudo, né? Hoje a gente vê as escolas. Para te ter uma ideia, a Vicente Cruz, ali na Torquato, parecia que era o final do mundo. Já era de alvenaria e tudo, mas era assim, era o final do mundo. Para a gente chegar lá, a dificuldade era grande no passado, né? E hoje a gente vê assim, que ela já está no centro, praticamente. Da cidade. Né? E as escolas, por exemplo, rodoviárias, da zona rural rodoviária, todas elas reformadas, todas bonitinhas, assim, todas de alvenaria, dignas, né, daquela comunidade. Assim, eu que já não sou mais da mão de obra, né, do processo,
Mas eu me sinto feliz de ver isso, sabia? Que Me bom. sinto feliz de ver tudo isso, assim, como que isso melhorou para eles, porque é necessário que eles tenham toda essa dignidade lá oferecida para eles também, sabe? Sim. A professora Luzilda já se aposentou faz alguns anos, né? Mas deu a sua contribuição magnífica para a educação, né? Não só na sala de aula, mas também contribuiu com os professores no centro de formação. E eu acredito que deve ser um prazer muito grande, né? Quando você vê, né, essa evolução da educação, né, que tem acontecido tanto no sentido estrutural, quanto no sentido também pedagógico. Buscando cada vez mais a melhoria, não individual, mas coletiva, né? Para uma comunidade toda, né? E que isso melhora o padrão de vida das pessoas lá fora. Isso me faz feliz, sinceramente. É assim que eu acompanho. Não acompanho em loco, mas acompanho nas estatísticas, nos comentários, né? Como é que tá. Aí isso, para mim, é muito gratificante. Eu fico feliz por eu ter também, contribuído um pouco para isso. Eu era da rede estadual e depois municipal, né? Ai, que bom, professora Luzilda, gratidão por tudo que você fez pela educação, né? É um prazer ouvir um pouco da sua história, de como que foi, né? A construção um pouco desse centro de formação que perpetua até hoje e mesmo quando a gente também não estiver mais aqui, a gente espera também que continue. Professora Luzilda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Mas me sinto feliz também de estar aqui com vocês. Muito obrigada também. Que Deus abençoe a nossa educação manauara. Com certeza. Obrigada. Nada. A gente encerra aqui a primeira parte do nosso podcast, que ainda vai continuar em outro capítulo. Obrigada!